Purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Que lindo, irmãos, essa foi a ação do nosso Senhor. Não há como ler esse versículo 26 e não nos lembrarmos de João 13, é impossível, não é? Porque o lava-pés de João 13 é uma ilustração de Efésios 5:26. Lá está o Filho de Deus, o Senhor da glória, vestindo uma toalha. Amados, a cruz representa a vitória do nosso Senhor Jesus sobre a morte. A bacia e a toalha representam a vitória do Senhor Jesus sobre a vida. Pense sobre isso. Se o Senhor Jesus não fosse vitorioso sobre a vida humana, representada pela bacia e pela toalha, Ele nunca seria vitorioso sobre a morte, porque a cruz viria depois. Para o nosso Senhor Jesus se entregar na cruz, Ele deveria ser aquele que primeiro conhece o significado da bacia e da toalha. Que linda essas duas coisas colocadas juntas. Se não conhecemos a bacia e a toalha, nós não conhecemos o caminho da cruz. Você percebe isso, irmão? Então a bacia e a toalha é vitória sobre a vida, é vitória sobre o ego, é vitória sobre posição, é vitória sobre quem sou. Eu sou o mestre e o Senhor, e vos lavei os pés. Essa é a vitória sobre a vida, a bacia e a toalha. E então ele pôde ir à cruz, a sua vitória sobre a morte. Que combinação maravilhosa. Então não há como ler o versículo 26 e não nos reportarmos para João 13, porque ali está aquele que venceu a vida, para que então pudesse vencer a morte. Como ele venceu a vida? Ele venceu a vida porque ele não pensou em si mesmo. Você lembra o que disseram para ele quando ele estava na cruz? Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Sem saber, zombando deles, eles estavam dizendo a coisa mais verdadeira. Foi exatamente porque ele não salvou a si mesmo que ele pôde salvar os outros. A bacia e a toalha, que coisa maravilhosa. Então é assim que o Senhor santifica a igreja. Imagine se o nosso Senhor Jesus ficasse mal-humorado conosco, sua amada noiva, sua amada igreja. Quanto motivo nós damos para que ele fique mal-humorado conosco, mas ele nunca o fica. Ele diz assim: ainda que uma mãe esqueça do filho do seu colo, eu nunca me esquecerei de ti. Ainda que ela o desampare, eu nunca te desampararei. Oh, irmãos, esse é nosso Senhor. Esse é o amor extravagante do nosso Senhor. Mas é sim, é um amor equilibrado com a verdade. Ele mantém esse filho no seu colo, mas fala a verdade com ele. E essa é uma das provas do seu amor. Uma das provas é a verdade. Então, santificando-a, purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra. Que lindo. E por que os pés? Obviamente, aquilo que toca de uma maneira mais particular a nossa vida nessa terra. Ó, irmãos, que lição é aquele lava-pés? Em tantos sentidos. Nós não precisamos apenas ser purificados de nossos pecados. Nós precisamos ser purificados das coisas cotidianas. Você tem percebido isso, irmão, na sua própria vida? Se nós vamos para um local de reunião, seja ele qual for, para um grupo caseiro, reunião do povo de Deus, mas nós não estamos purificados das coisas cotidianas, nós podemos chegar lá sem pecados, nossa consciência limpa diante de Deus. Ainda vamos ser inúteis no que concerne a nos mover no espírito naquela reunião. Você compreende isso, irmão? Porque nós não estamos purificados das coisas cotidianas. Nós estamos com mente sobrecarregada, com pensamentos desviados, confusos, não é? Um espírito nublado, incapaz de tocar o Senhor de maneira fresca, nova, viva. Então nós não exibimos frescor na reunião, nós exibimos velharia, coisas nossas, coisas da semana passada. Não importa que tenha sido grande revelação, mas não são frescas, novas, vivas, não é rema, não é? Porque nós precisamos ser lavados com a lavagem de água pela palavra. Oh, que segredo esse, irmãos. E especialmente para nós maridos, nós devíamos andar nesse frescor tão evidente, que nós pudéssemos ser instrumentos do nosso cabeça, o Senhor Jesus, para podermos lavar nossas esposas com a lavagem de água pela palavra. Cuidando, alimentando, pastoreando, renovando, refrigerando. Que necessidade. E assim nossos filhos, não é?
Não será nosso foco aí, não vamos entrar exatamente nisso, mas creio que você sabe que o nosso Senhor Jesus, esse cabeça da igreja, ele sobretudo foi o profeta, o rei e o sacerdote segundo o coração de Deus.